Vamos lá, pessoal, questão 19. A companhia Mamoré vende a prazo por 15 mil um imobilizado cujo valor de registro é de 140 mil e depreciação acumulada calculada até a data da venda era de 126 mil. Para efetuar o registro desse evento, a empresa deve, né? Olha só, pessoal, você tem lá um bem que ele está registrado com valor de, o custo de aquisição dele é de 140 mil, ele tem uma depreciação de 126 mil. Portanto, o valor contábil desse bem, é quanto, pessoal? O valor contábil desse bem é de 14 mil. O valor contábil do bem é 14 mil. Se ele vender por um valor maior do que 14 mil, ele vendeu com lucro. Se ele vender por um valor menor do que 14 mil, ele vendeu com prejuízo. Ah, certo. Então significa que ele vendeu com lucro, porque ele vendeu por quanto? Por 15 mil. O valor da venda, né, o resultado de qualquer transação vai ser o valor da venda menos o valor contábil. Logo, vendeu por 15 mil e o custo era 14 mil, houve um resultado de quanto? Houve um resultado de 1.000, um lucro de 1.000, um ganho de 1.000. Ah, certo, Silvio, como é que a gente faz esse lançamento? A gente faz esse lançamento da seguinte fórmula, olha só, vendeu por quanto? Vendeu por 15 mil. Então eu vou debitar aqui, duplicatas a receber, né, de quanto? De 15 mil. Vou debitar aqui, vou dar baixa na depreciação acumulada, debito depreciação acumulada. De quanto a depreciação acumulada? De 126 mil. Beleza, vou creditar o bem, vou creditar o imobilizado, de quanto? De 140, certo? Portanto, né, vai ter um ganho, um resultado com venda de imobilizado, um ganho com venda de imobilizado, né, de quanto? De 1.000, certo? Então aí ele fala, registrar um débito de 140 no imobilizado. Falso, porque não é débito que você registra de 140 no imobilizado, é crédito. Contabilizar um crédito de 15 mil em ganhos com venda do imobilizado. Ganhos com venda do imobilizado não é 15 mil, pessoal. O ganho com venda do imobilizado vai ser de quanto? De 1.000. Ganho com venda de imobilizado vai ser de 1.000. Reconhecer um débito de 14 mil em contas de resultado. Reconhecer um débito de 14 mil em contas de resultado. Lançar um crédito de 126 mil na conta de depreciação acumulada. O crédito de depreciação acumulada não é débito de depreciação acumulada. O valor de 126 mil. Efetuar um débito de 140 mil em perdas com imobilizado. Falso, não houve perdas com imobilizado, houve ganho com imobilizado, certo? Então aí, pessoal, na prova, eles colocaram contabilizar um crédito de 15 mil em ganhos com venda do imobilizado. Portanto, isso foi dado como alternativa correta, a alternativa letra B de bola. Mas o ganho com venda de imobilizado não foi 15 mil, o ganho com venda de imobilizado foi quanto? Foi 1.000, certo? Foi 1.000 aí o ganho com venda de imobilizado. Aí, né, o que poderia acontecer, né, se eu fosse fazer a prova, eu marcaria, né, a letra, porque o ganho foi de 1.000, o ganho foi de 1.000. Agora, se você for ver, uma alternativa que poderia estar correta era a letra C. Por quê, pessoal? Porque quando você vendeu isso aqui, que a gente está fazendo isso aqui, ó, né, a gente está pegando e debitando depreciação acumulada e creditando o imobilizado, a gente está dando baixa no bem, né? É como se eu estivesse fazendo duas coisas aqui, ó. Olha só. Primeira coisa, eu vendi. Então, eu vou debitar, por exemplo, duplicatas a receber, certo? E creditar outras receitas. Creditar outras receitas de quanto? Né? Outras receitas com venda de imobilizado. 15 mil, certo? Aí eu vou debitar lá o despesa baixa com imobilizado, despesa com baixa de imobilizado, certo? Despesa com baixa que você teve do imobilizado e creditar quem? E creditar o imobilizado pelo valor dele líquido. Por quanto?
por 14 mil, certo? Então, como vendeu por 15 mil e teve essa baixa com imobilizado de 14 mil, né, você teve um lucro de 1.000, certo? Então, essa alternativa C poderia ser considerada certa. Reconhecer um débito de 14 mil em conta de resultado. Porque quando você vendeu aquilo ali, você teve uma receita, outras receitas de 15 mil, que é receita com venda de imobilizado, e teve aquela baixa com imobilizado, que ele tinha um valor contábil de 14, que você deu baixa naquilo ali. É porque quando a gente contabiliza dessa forma, aqui ganho com venda de imobilizado, a gente já pegou, já consolidou outras receitas, menos essa despesa com baixa. Aí já veio de botar 15, 14, já botou 1. Mas ali existe duas coisas que a gente, né, dois lançamentos que foram consolidados em um só, certo? Então a alternativa C, né, poderia ser considerada, é a única alternativa aí plausível como resposta correta, que poderia ser aceita como correta, seria a alternativa C. A B jamais. Então essa alternativa ou, né, anula, ou então vai ter que mudar de gabarito para a alternativa letra C, certo? Mas o melhor aí, eu acho, como ele deu 15, o melhor é anular e dar esse ponto aí para todo mundo, para quem está precisando, né? Mas poderia estar como correta aí a alternativa C. Beleza, pessoal? Então vamos aí, vamos para a próxima questão aí. Para a resolução das questões de número 20 a 22, a companhia X, Y e Z, em 1/3/2012, apresenta ao Banco Valioso o fluxo de duplicatas a seguir. Na ocasião, contrata uma operação de desconto a uma taxa mensal de 8% ao mês, juros simples, além das taxas administrativas de 5 mil, cobrada pela instituição financiadora. De acordo com os dados fornecidos, pode-se afirmar que o registro inicial da operação gera. Então, pessoal, o que é que acontece? Essa operação com desconto de duplicata, isso foi uma coisa que foi alterado, né? E a ESAF pisou na bola aí. Vamos ver o que foi que ela errou. Pelo menos tem que anular uma dessas questões aí. Olha só, antigamente, o correto era isso aqui. Quando você fazia esse desconto de duplicata, né, você fazia o desconto de duplicata e foi descontado duplicata, né, com juros de 8%. Então, desce aqui de juros, vai dar 8% de 1.500.000, vai dar 120 mil. Esse aqui, como são 60 dias, 16% de 1.500 vai dar 240 mil. E esse aqui, 30 dias, vão ser 24% de 1 milhão, vai dar 240 mil. Ou seja, os juros antecipados vão ser de 600 mil. Então, isso era feito da seguinte forma. A gente pegava aqui, creditava-se duplicata descontada, certo? Duplicata descontada de quanto? De 4 milhões. Você tinha uma parte disso aqui, que era juros a vencer. De quanto juros a vencer, Silvio? Juros a vencer de 600 mil, certo? Uma outra parte era logo despesa no momento, né, da transação. Despesa de quanto? De 5 mil, certo? E o resto era o que entrava aqui no banco conta movimento. Logo no banco conta movimento, iria entrar 4 milhões menos 600 mil, 3 milhões e 400. Menos 5, 3 milhões 395 mil que entrava aqui no banco. E essa conta duplicata descontada, ela era conta também de ativo, né? Era uma conta de ativo. Beleza. Isso aí não tem maiores problemas. Mas aqui que tal? Isso aqui era levado logo de imediato para o resultado. E essa conta juros a vencer, pessoal, juros a vencer, ficava no ativo. Era normal que isso aí ficasse no ativo. Então, a gente tinha isso aí, né? Juros a vencer eram juros antecipados que ficava no ativo lá. Aí, o que é que aconteceu, pessoal? Essa conta duplicata descontada hoje era uma conta de passivo. E esse valor dessas despesas aqui, o valor dessas despesas, ela vai incorporar o custo da transação. Foi em consequência dessa transação, certo? Então, hoje o mais correto você lançar isso aqui era botar assim, ó, crédito de duplicata descontada no valor de 4 milhões, certo? Débito de juros a transcorrer, ou encargos a transcorrer, até melhor, né? Encargos a transcorrer, ou seja, que encargos é uma conta que incorpora juros, incorpora custo de transação, incorpora ágio, encargos a transcorrer, de quanto? De 605 mil,
e vai entrar no banco conta movimento quanto? 3.395.000, certo? Aí o que é que aconteceu? Essa conta, pessoal, o correto era isso aqui, ó. É essa conta aqui, duplicata descontada, vinha aqui no passivo, certo? A duplicata descontada vinha aqui no passivo, duplicata descontada de quanto, Silvio? Duplicata descontada de 4 milhões, certo? Sendo retificada pela conta, né, encargos a transcorrer. De quanto? O valor dos encargos é quanto, Silvio? É 605 mil. Ou seja, não é só os 600 mil, não, porque aqueles 5 mil ele não vai ser reconhecido de despesa como imediata. 600 mil, certo? E aqui no banco conta movimento é para ser reconhecido quanto? 3.395.000. Isso aí era o correto que era para ter acontecido, certo? Isso era o correto. Mas se você for olhar lá nas alternativas, tá vendo? Um aumento total de 3.400.000 no passivo circulante. Falso. Que o valor que aumenta o ativo circulante é o mesmo valor que aumenta o passivo circulante. Era para ser quanto? 3.395.000. Falso. Uma diminuição total na situação líquida de 600 mil. Falso. Aqui, a banca considerou uma diminuição de 5 mil na situação líquida, correspondente àquela despesa. Mas não era para ter diminuição da situação líquida nenhuma. A diminuição do ativo era para ser igual à diminuição do passivo. Certo? Beleza. Aí vem lá, um aumento de 3.395.000 no valor dos ativos circulantes. Certo? E essa aí, pessoal, essa aí é a resposta correta. Um aumento de 3.995.000, que foi dado como correto, no total dos ativos circulantes. Qual foi o erro dessa questão, o problema dessa questão? Que mais uma vez, né, a ESAF pegou e tratou esses juros a vencer aqui. Isso é uma despesa antecipada. É, Silvio? É. Mas quando esses juros a vencer é consequência de um empréstimo, como é o caso, que é uma duplicata descontada como se fosse uma operação de empréstimo, é para ela vir retificando o empréstimo no passivo. Era para ele vir desse jeito aqui, duplicata descontada 4 milhões, sendo retificado por esses encargos, e não encargos só de 600. Era para vir retificado o encargo de 605, certo? Ou seja, o que ia aumentar o ativo era 3.395.000 e o que ia aumentar o passivo era 3.395.000. Certo? Mas isso aqui foi dado como resposta. Para isso aqui ter sido dado como resposta, eles pecaram duas vezes. Né? Eles pecaram duas vezes. Por que eles pecaram duas vezes nessa questão? Vamos lá, se liga aí. Primeira coisa que eles pecaram foi considerar aqueles 5 mil como despesa no resultado. E segunda coisa que eles pecaram é com isso, juros a vencer vai ser uma despesa antecipada? Vai ser, vai. Mas como é correspondente a essas duplicatas? É para vir retificando. Pessoal, se for desse jeito que ele fez, olha aqui de que forma você vai estar infringindo a contabilidade. Daquele jeito que ele está me dizendo ali, ele contabilizou da seguinte forma. Olha só, né? Como eu falei, ele contabilizou desse jeito aí e registrou lá no balanço patrimonial da seguinte forma. Botou lá no passivo circulante a duplicata descontada, no valor de quanto? De 4 milhões, certo? Botou cá, entrou no banco, conta movimento, quanto? Entrou no banco 3.395.000 e ficou mais um aqui, juros a vencer de 600 mil. Por isso que deu lá os 3.995.000, porque somou os dois. A pergunta agora que eu lhe faço, você que está aí me assistindo, qual é a definição de passivo? Passivo é a dívida presente, é quanto a empresa deve hoje. A dívida dessa empresa hoje é de 4 milhões? Não, né? Não é de 4 milhões. Se fosse pagar isso aqui hoje era quanto? 3.395.000. Então isso aqui deveria ficar registrado por 3.395.000, certo? Então duas coisas, ele contabilizou aquelas despesas administrativas que era para ser encargos em decorrência aí do prazo e tratou esses juros a vencer como ativo. É uma despesa antecipada? É. Mas quando ela é correspondente de um empréstimo, ela tem que vir retificando o empréstimo. No passivo tem que ficar a dívida presente da empresa, certo? Então era para ficar quanto aqui? Era para ficar aí 4 milhões menos os encargos,
que os encargos eram de quanto? De 605 mil. 600 correspondente a juros e 5 correspondente àquele custo de transação ali. Era o correto. Mas ele não fez desse jeito, ele contabilizou aqui desse jeito, certo? Ah, Silvio, infringiu? Infringiu. Eles vão anular, Silvio? Essa aqui eu acho que eles não anulam não, certo? Mas eles infringiram 2 vezes aí a contabilidade. 5 mil eles trataram como despesa de imediato. Não era para dar esse tratamento de despesa. Por quê? Porque aquilo ali tem um pronunciamento que diz que é para você reconhecer como compor os encargos e ir reconhecendo a medida com o regime de competência. E esses juros a vencer, como ele era decorrente disso aqui, era para ele vir retificando o passivo, certo? Então infringiram 2 vezes. Agora, se você vai fazer essa questão, você não tinha também nenhuma resposta para você marcar, né, do método correto. Porque no método correto, era ele vir no passivo com 4 milhões sendo retificado por 605. Então aqui o aumento total no ativo não seria 3.400, seria quanto? 3.995, estaria errado, estaria tudo errado. Né? Se fosse do método correto, estaria tudo errado, aí você iria ficar procurando alguma coisa, aí dizer, ele contabilizou do método antigo. Né? Então a ESAF, ela demora às vezes de se adaptar aí, né? A gente viu que a própria reserva legal, há muito tempo ela vinha fazendo errado, e só agora de 2013 para cá que ela acertou aí, certo? Mas isso aqui eles pecaram aí, mas eu acho que essa aí eles não vão anular. Ou seja, foi contabilizado aí no modelo antigo, tratando aquilo como despesa, e esses juros a vencer é despesa antecipada? É, mas era para estar vindo retificando o valor das duplicatas descontadas no passivo, certo? Foi dado aí com a alternativa correta, letra C, mas isso foi a contabilização aí no método antigo. Mas pior do que a questão de número 20, foi a questão de número 21, que ele fala, o banco valioso comunica à companhia XYZ que a duplicata D1 não foi quitada pelo cliente. No aviso de cobrança enviado para a empresa, o banco informa que lançou na conta corrente da empresa R$ 1.505.500 relativo ao valor do título em atraso, né, e juros adicionais de comissão de permanência no valor de R$ 5.500. Nesse caso, a empresa deve registrar em sua contabilidade. Pessoal, quando você recebe uma duplicata, você dá baixa na duplicata descontada e credita quem? Credita duplicatas a receber, porque recebeu. Mas não foi o caso. Ele falou que não foi recebida, né? No aviso de cobrança, informa que lançou, né? Não foi quitada pelo cliente. Se não pagou, eu tenho que dar baixa na duplicata descontada. Beleza. Duplicata descontada, mas eu vou acreditar quem? Banco Conta Movimento. De quanto? O valor lá de R$ 1.500.000. Mas ele disse que também houve despesas lá, né? Despesa de R$ 5.500. Houve. Então essas despesas bancárias, despesas com comissão de permanência. O que é isso, Silvio? Ou seja, depois da data lá do desconto, permaneceu mais alguns dias. Aí foi cobrada uma despesa. Aí despesas bancárias e crédito de quem? E crédito de banco conta movimento. De quanto? De 5.500. Só que esse lançamento, né, foram 2 coisas aí. A quitação da duplicata por não recebimento e o reconhecimento da despesa. Aí você faz num lançamento só. Débito de duplicata descontada, débito de duplicata descontada, débito de despesas bancárias, né? E crédito de quem? E crédito de banco conta movimento. Tirou tudo lá da conta da empresa. Tirou da conta da empresa quanto? R$ 1.505.500. A de duplicata foi R$ 1.500.000 e o outro foi de quanto? De R$ 5.500. Ah, Silvio, mas não tem esse lançamento. Aí que tá, né? Aí eles pisaram na bola feio. Essa era a resposta aí. Era para debitar duplicata descontada R$ 1.500.000. Débito de despesas bancárias de R$ 5.500 e crédito de banco conta movimento R$ 1.505.500, certo? Aí eles deram como alternativa correta a letra A. Débito duplicata descontada R$ 1.500, certo? Crédito de banco conta movimento R$ 1.505.500, certo? Mas isso aqui, meninos, não sei onde foi que eles acharam isso. Contas a receber, né? Debitaram contas a receber. Não tem sentido isso aí, né? Era para debitar o quê? Despesas bancárias. Não sei como foi que eles colocaram isso aí, né? Então, essa aí, a outra, essa 20ª, eu até acredito que eles podem não anular,
Porque eles estão aquele pessoal velho ainda, né? Naquela coisa que não morreu ainda. Aquele que tratava a reserva legal lá em cima do capital subscrito, aquele morreu. Agora esse aqui ainda não morreu, aí tá lá, aí pode não anular isso aqui. Mas essa aqui, pessoal, essa aqui foi uma falha, né, grotesca. Isso aqui não tem sentido. Certo? Débito duplicado descontada, débito de despesa bancária e crédito de banco contra movimento. Certo? Isso foi dado A como alternativa correta. Mas essa questão não tem alternativa correta. Portanto, a questão 21ª deve ser anulada. Certo? Essa aí, com certeza, deve ser anulada. Aquela lá do imobilizado ainda pode ser o quê? Alterado o gabarito, para botar lá. Foi debitado uma despesa lá de 14 mil. Aquela pode admitir. Ou anula ou muda o gabarito. Agora, essa aqui não tem outra hipótese. Essa tem que ser, né, anulada. Certo? Questão 21, anulada aí. Silvio, mas não tinha isso em outra alternativa? Não. Não tinha isso em outra alternativa. Questão 22. De acordo com as normas contábeis atualizadas, os juros cobrados sobre a operação de desconto devem ser lançado como despesa financeira após o recebimento. Aqueles juros a vencer, eles vão ser reconhecidos, né, à medida que vai acontecendo um fato gerador, vai passando um mês. Aí quando passou um mês, você vai debitar despesa com juros e vai creditar quem? Juros a vencer. Certo? Aí ele vai lançado como despesa somente após o recebimento. Falso. Contabilizado pelo montante total dos juros descontado como despesa no momento inicial da operação. Falso. É de acordo com o regime de competência. Registrado como despesa financeira no momento da quitação de cada um dos títulos descontados. Não, não é na quitação, né? É de acordo com o fato gerador, que é a passagem do tempo. Então, aquele, por exemplo, aquele que vence em 90 dias, com 30 dias você vai reconhecer a despesa dele, 60 dias você reconhece mais outra despesa, 90 dias você reconhece mais outra despesa. Não é no momento que ele vai ser quitado. Registrado como despesa financeira em 3 parcelas iguais, através do rateio por 90 dias. Falso. Né? Transferido para o resultado como despesa financeira, de acordo com o regime de competência. Alternativa correta, letra E. Beleza. Questão 23, questão aí também boa, né? Questão aí que gerou dúvida aí no pessoal. No início de 2013, o patrimônio líquido da Companhia Madeireira era composto pelos seguintes saldos: capital social, capital integralizar, reserva legal, reserva de lucros e lucros retidos. Ao final do período de 2013, a empresa apurou um lucro antes do imposto de renda e da contribuição social no valor de 400 mil. De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para os cálculos das participações e contribuições, apuração do lucro líquido e sua distribuição. Dividendos a pagar, 50%, participação da administração nos lucros da sociedade, 20%, participação dos debêntures, 25%, participação dos empregados no lucro, 25%, imposto de renda, reserva de lucro e reserva legal. O restante do lucro deverá ser mantido em lucros retidos, conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária, até o final do exercício 2014, conforme orçamento de capital aprovado, né, em Assembleia Geral Ordinária de 2012. Com base nas informações, responda as questões de número 23 a 26. Vamos lá, o valor a ser registrado como reserva legal. Para saber isso, primeira coisa, eu tenho que calcular o lucro. Ele me disse que o lucro antes do imposto de renda foi de quanto? De 400 mil. Eu vou ter que calcular um imposto de renda em percentual de 20%, vou calcular depois participação de debêntures de 25%, participação de empregados de 25% e participação de administradores de 20%. Pessoal, isso aqui, antigamente, certo? Antigamente você ficava, eu até falei no curso de exercício, antigamente a ESAF fazia uma coisa esdrúxula nisso aqui. Ela calculava um diacho de imposto de renda provisório, para achar a base de cálculo dessas participações, só depois calculava o imposto de renda definitivo. Não sei se você lembra aí no curso de exercício, eu falei, ó, mudou com essa prova aí agora de 2014, né, de 2013, ela mudou isso aí, e não, hoje ela já calcula, já vai seguindo aqui, calcula o imposto de renda, né, sem levar em consideração essas participações, depois calcula a participação de debêntures, calcula, vai seguindo a ordem aí, falei isso com vocês. Então, imposto de renda de 20% de 400 mil, vai dar quanto? Vai dar 80 mil. Então, imposto de renda de 80 mil, logo a gente vai ter um lucro após a dedução do imposto de renda, 400 menos 80 mil, 320 mil. A base de cálculo das participações debenturistas vai ser 25% de quanto? De 320 mil. Isso vai me dar, 25% de 320 mil, vai me dar quanto?
320 dividido por 4 vai me dar 80 mil, certo? E a de empregado vai ser 25% de 320, a base anterior, menos a participação anterior, certo? Que aí eu vou ter uma participação de empregados de quanto? De 60 mil. A participação de administradores vai ser a base anterior. Qual foi a base anterior? 240 mil, né? Menos a participação anterior. 240 menos quanto? Menos 60 mil. Que vai dar quanto? 240 menos 60 mil vai dar 180 mil, certo? 180 mil é a base, né? A base anterior menos a participação anterior. Mas o que eu quero é 20% de 180 mil. 20% de 180 mil vai dar quanto, pessoal? Vai dar 36 mil, certo? Então o lucro líquido do exercício, vai ser igual a quanto? O lucro líquido vai ser 320 mil menos 80, 140, 176, certo? 320 mil menos 176 mil. Que isso vai ser igual a 10 menos 6, 4, 11 menos 7, 4, 2 menos 1, 1. O lucro líquido do exercício vai ser 144 mil. 144 mil é o lucro líquido do exercício. Certo? E ele quer que a gente calcule a reserva legal. A reserva legal, como é que nós calculamos a reserva legal, Silvio? A reserva legal vai ser 5% do lucro líquido do exercício. 5% do lucro líquido do exercício vai ser igual a 5% de 144 mil, certo? 5% de 144 mil vai dar quanto? Vai dar 7.200. Era o que você poderia, né, constituir de reserva legal. Só que a reserva legal, ela não pode ultrapassar 20% do capital social que é realizado. Eu falei isso um monte de vezes. Capital social realizado. Então a reserva legal que eu tenho, mais o que eu vou constituir, não pode ultrapassar 20% do capital social realizado. Aí ele me fala aqui, ó, capital 1.000, capital integralizar 550. Logo, o capital realizado é quanto? O capital realizado é 450 mil. 20% de 450 mil vai dar quanto, Silvio? Vai dar 90 mil. Ou seja, a reserva legal não pode passar de 90 mil, certo? E já tem quanto de reserva legal? Já tem 87.500. Ah, certo. Já tem 87.500. E não pode passar de 90 mil. Eu poderia até destinar 7.200, mas eu vou poder destinar os 7.200? Não. O máximo que eu vou poder destinar de reserva legal é quanto? 2.500 de reserva legal, certo? O máximo que eu vou poder destinar de reserva legal é 2.500 para a constituição da reserva legal. Logo, a alternativa correta aí vai ser o quê? Letra B de bola. 2.500 para reserva legal. Beleza. Aí ele vem na próxima aí. O valor a ser distribuído a título de dividendo. Aí tem um grande problema, né? O que é que acontece? O correto é isso, né? As bancas, por exemplo, Carlos Chagas, quando ela usa assim, tantos por cento é dividendos, tantos por cento lucro é dividendos, você vai aplicar em cima do lucro. Ou então ela fala assim, 30% conforme estatuto, 30% conforme ajuste da lei 6.404, ou seja, para você ajustar o lucro. Aí a ESAF, ela já cobrou, né, assim, de falar um percentual do lucro e aplicar um percentual no lucro. Já cobrou isso uma ou duas vezes. Mas a regra da ESAF é o quê, pessoal? É ela ajustar o lucro, certo? Então, olha só, o lucro ajustado seria igual. É assim que você tem que fazer a prova. Ao lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais, o que fosse. Isso não tem, não tem, não tem. Então o lucro ajustado é igual. O lucro líquido do exercício, que deu 144 mil, menos reserva legal. A reserva legal foi quanto, Silvio? A reserva legal foi de 2.500. Logo, o lucro ajustado vai ser de 141.500. 141.500. Beleza, né? 141.500. Aí os dividendos, estou fazendo como era o procedimento dela, né? Ajustar o lucro. Lucro líquido menos reserva legal. Aí deu 141.500. Eu ganho um dividendo, vai ser
Ele falou que era 50%, né? 50% de 141.500. Aí eu botei aqui 70.750. Tem uma resposta 70.750? Não. Ah, então essa sacana dessa ESAF, ela não fez em relação ao lucro ajustado. Ela fez em relação logo... Se tivesse essa resposta, aí era passivo de anulação, porque as últimas provas ela tem sempre vindo tratando desse jeito, né? Sempre ajustando o lucro, sem falar nada quando é ajustado, né? Ah, certo. Então, se não foi desse jeito, então pode ela já ter aplicado diretamente no lucro, porque o lucro ajustado, dividido em função do lucro ajustado, não tem resposta. Era para ser 70.750, certo? Porque não teve reserva de contingência, não teve mais nada, ó. Não teve mais nada, né? Reserva de lucros, lucro retido, não teve mais nada. Ah, certo. Então significa que ela aplicou direto os dividendos dela, quando ela falou 50% do lucro, foram do lucro mesmo. 50% do lucro líquido do exercício. Logo, os dividendos foram igual. 50% de quanto? De 144 mil, que isso vai dar 72 mil. É por isso que eu falo que você tem que saber fazer prova, né? Não veja o jeito aqui. Isso aqui... Ah, Silvio, se tivesse as duas respostas, eu marcaria era essa, porque aí você voltava como exemplo. Ah, Silvio, e aí dá para anular essa questão? Acho muito difícil mesmo, certo? Então aí, porque não tinha outro jeito. Quem fez a questão correta ia chegar aqui e ia encontrar essas duas respostas. Ou vai ser em função do lucro ajustado, não tem resposta, ou vai ser em função do lucro, que é 140 mil, 50% 72. Certo? Portanto, a alternativa correta aí, letra D de dado. A gente dá um tempinho e no próximo bloco aí a gente conclui as questões. Até já.